Um registro para a posteridade. O projeto Memória da Poesia Brasileira consiste na gravação de depoimentos públicos e de poemas na voz de seus autores para criar um repositório sobre a história da poesia brasileira contemporânea. Uma falta que a gente está tentando suprir, porque a poesia brasileira não tem uma memória institucional. Ela não tem um pensamento de memória, uma construção de uma memória futura. E isso tem em outras áreas. A música tem isso, por exemplo. Educação de formação. De formação de novos públicos, novas construções, de coletivas, novas propostas. Tudo que a gente quiser pensar de uma política pública de cultura tem que passar também pela memória do que a cultura brasileira está fazendo. Ter espaços de memória e de reflexão é importante para qualquer área, mas a poesia, sendo a prima pobre das artes, eu acho que ela precisa de um incentivo a mais, de um pouco mais de força para que isso aconteça, já que, como eu disse, não existe um circuito de mercado, não existe um circuito de laureamento, não é pop, não cria celebridades, então a gente não está nem com a bagaceira da comunicação de massa e nem com a comunicação especializada na maioria das vezes, então esses espaços precisam ser criados. Os eventos serão realizados toda a última segunda-feira do mês e dividido em duas partes. A gravação de forma privada do poeta recitando seus textos em registro audiovisual e um segundo momento de encontro com o público para contar sua trajetória. O primeiro convidado foi Guilherme Zarvos, um dos fundadores do CEP 20.000, os eventos mais importantes de produção e divulgação de poesia no Rio de Janeiro. Eu fiz toda uma listagem de tópicos que eu ia falar e não falei nada. A conversa foi fluindo e foi assim que aconteceu hoje. Além da trajetória artística, durante o evento foi relembrada a participação política de Guilherme Zarvos, que atuou junto com Darcy Ribeiro e Leonel Brizola na implantação do projeto dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, um marco do sistema educacional brasileiro. É um gesto poético, eu acho que a poesia está aí. Se os movimentos, por exemplo, os movimentos sindicais conseguisse trazer mais poesia, porque sempre tem, quando os políticos mais importantes falam, no final alguém fala uma poesia, mas eu acho que tem que ter esse tipo que é o CEP 20.000, é importante saber a história, que é a convivência como a gente está tendo aqui. Além da inclusão no acervo da Biblioteca Nacional, a ideia é que os depoimentos gravados sejam transformados em outros produtos, como um livro anual contando a história e mostrando os trabalhos desses poetas. Você tem derivados ali, vai ter o álbum da internet com a voz do poeta lendo seus próprios textos, vai ter a possibilidade do livro com os depoimentos impressos, tem a possibilidade de fazer um podcast. Esses derivados a gente vai construindo aos poucos e são importantíssimos. Eu acho que porque a memória, o acervo não é só acervo fechado para guardar, acervo é para estar no mundo. Eu acho que a gente precisa de leitores que, uma vez encantados, podem escrever também. Espero que todo mundo da TVT veja sempre a poesia falada, poesia leia. Tamo junto.